Quais são assim, os projetos que o senhor pretende, as prioridades que o senhor pretende que sejam já votadas às comissões no plenário nesse ano? Assim? Isso, você vê, durante a minha campanha lá em São Paulo, aliás, é bom registrar aí o agradecimento, aí, quase 11 milhões de votos, né, lá em São Paulo. Foi mais votado, né? Mais votado no país, né, de parlamentar. E eu apresentei vários projetos em várias áreas, vamos chamar assim, né, várias propostas. E as áreas que eu sou mais ligado, por natureza, ciência, tecnologia e inovações, e tudo que se trata com as tecnologias envolvidas nisso, isso inclui comunicações também, tecnologias para infraestrutura, para área de agricultura. O bom da tecnologia é que você está presente em todos os lados, né? E educação. E assim, pô, o que tem educação? Por que o pessoal, quando eu era ministro, falava assim, pô, você fala tanto de educação, parece que o ministro da educação não é de ciência e tecnologia? Não. Porque educação transforma vidas, transforma o país. E a minha vida, sendo filho de faxineiro, você foi transformada por causa de educação. E a gente consegue. O que é, Cris? Não, é lá atrás. Eles vão passar para Sim, desculpa. Aí, e educação, ela transforma vidas, né, como um todo. Transformou a minha e aí é um ponto que eu tenho, sabe aquela coisa que você tem como paixão, assim, né? Por isso que eu entrei na Comissão de Educação. Eu sou da Comissão de Ciência e Tecnologia, sou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Especificamente para São Paulo, então, tendo em vista isso aí, né, tem alguns projetos que eu posso aqui, como parlamentar, ajudar a articular, de forma a ajudar o governo, porque os projetos vão ser executados pelo Executivo, né? Então, o governo de São Paulo, tem lá o Tarcísio, que é amigo meu, um colega ministro também, junto, formação semelhante, ele é do INE, eu sou do ITA, né? Então, ele trabalha muito integrado, assim, e com as prefeituras. Eu aproveitei essa semana, por exemplo, conversei com mais de 100 prefeitos aqui, né? E parece bastante, se for considerar São Paulo com 645 municípios, ainda falta bastante. Mas qual que é a ideia? Primeiro, falando em educação, começando lá na educação fundamental, que pelo nome a gente já vê a importância de ser fundamental. Então, creches, começar lá na primeira infância, de 0 a 6 anos. Essa é uma parte muito importante da formação que a gente precisa dar mais ênfase aqui no Brasil. E aí, não só você ter creches, principalmente no momento nas áreas de periferia, onde eu nasci, eu sei muito bem a influência que tem isso, que eu não tinha na época, né? Eu não lembro, mas minha mãe lembrava, eu tinha que trabalhar com ela, depois que eu era maiorzinho, eu ia junto com ela no trabalho. Então, creches são importantes, e não só a creche, no momento de ficar ali, mas creche com conteúdo também adequado para essa idade, para o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento motor, tem muitas coisas que se desenvolvem nessa faixa, assim como a alimentação adequada, cuidado com a saúde, observação, por exemplo, se a criança precisa de óculos, e uma série de coisas que se consegue determinar nessa faixa. A própria preparação das mães, um pouquinho antes, tem vários programas que podem ser integrados nessa creche, né? Então, quando você tem que, a nível federal, estadual e municipal, podem ser integrados numa creche como essa, e para cuidar, inclusive, das mães grávidas, né? Que é importante a saúde já começar ali, naquele momento. Então, resumindo, esse é um dos projetos que eu tenho para trabalhar em articulação disso com ministérios, com o governo estadual, com os governos municipais, o desenvolvimento desses projetos de creches, de forma que as crianças possam ser atendidas dessa forma, na primeira infância. Aí vem o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele muita gente fala de ensino integral, certo? Sim. Excelente. A ideia é muito boa. É só que precisa ter não só a infraestrutura adequada para que você tenha o ensino integral, mas também a preparação dos professores para atenderem quais são os conteúdos que você vai colocar no integral. Não é só nada contra o esporte. O esporte é importante demais, não é só botar a garotada para jogar bola. Não é assim. Você tem que, mesmo o esporte, ele tem que ser dado para o professor de educação física, ele tem que ser, os valores, vamos chamar assim, do esporte tem que ser incentivados, né? Desde da parte física, mas também a parte de trabalho em equipe, né? Resiliência, superação, tudo isso é importante aproveitar isso. Mas também tem outros conteúdos que podem e devem ser colocados, como educação financeira, que já está previsto e é importante colocar, como empreendedorismo, utilização de tecnologia
para motivar os jovens para estudar, né? Não só para as carreiras de ciência e tecnologia, mas isso acaba motivando. Eu sei disso porque no Ministério a gente colocou incentivo, aliás, depois eu vou falar sobre isso, mas uma pena que tiraram uma secretaria que era muito importante de lá, que era de promoção da ciência, para levar a ciência e tecnologia para dentro das escolas, Olimpíadas científicas. E a tecnologia em si motiva a garotada a eles estudarem, não só aquilo, quando você usa robótica, astronomia, astronáutica e outros tipos, né? É muito interessante utilizar esse período também para colocar esse tipo de atividade, que são atividades que as crianças vão usar. Lembra que para frente vai ser basicamente tecnologia, a gente já está vivendo um mundo de tecnologia. Sim. E essa geração que está aí agora no ensino fundamental, eles vão viver na tecnologia, vão trabalhar na tecnologia, empreender na tecnologia. Então, isso tem que ser desde pequenininho já raciocinar com a tecnologia. Aí você tem o ensino, tem muitas outras coisas, mas só para não ficar muito longo, aí vem o ensino médio. O ensino médio, eu entrei agora na subcomissão para reavaliação do ensino médio, né, que é importante. O ensino médio é importante porque se você pegar a pré-adolescência e a adolescência, né, o Fundamental 2 e o ensino médio, são períodos na vida de todos nós em que nós tomamos muitas decisões, embora com a imaturidade característica da idade. E a gente tem ali um desenvolvimento de ideias, nós temos uma formação intrapessoal e interpessoal muito intensa aí. Aparecem todos aqueles dramas tradicionais, né, do ensino da adolescência, e faz parte da vida. E a gente tem que dar uma atenção. Você viu agora essa questão, né? Embora seja um garoto de 13 anos, né? Pré-adolescente, menos que adolescente, fundamental, né? a quinta série, basicamente, né? Por aí. E tem se repetido, né? Era mais nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha tanto, assim, agora no intervalo menor tem. E isso é uma coisa, né, que não é só a questão, segurança é importante, logicamente, né? A utilização da polícia. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma polícia especializada, existem discussões sobre isso, mas a polícia especializada que só trata com escolas, não é o policial que está na rua tratando com bandido, não, ele trata com escola, ele é treinado para aquilo, ele ou ela, fica sempre na mesma escola, conhece os alunos, conhece os professores, conhece a vizinhança. A escola é sagrada, a vizinhança da escola tem que ser preservada também, né? Então, esses policiais podem ajudar, eles podem trazer informações, inclusive dar certas aulas, né, sobre a própria segurança das crianças na vida, uso de droga e etc. Tudo isso aí é aquela situação. Mas não é só isso. Eu sei que tem cidades, por exemplo, que estão colocando até detetor de metal, né, para entrar né, na escola, tem câmeras, tem tudo isso. Está previsto ter, desde 2019, né, pela lei, está previsto ter psicólogo, né, na escola, que eu acho importante ter. Sim. Mas pensar que um psicólogo sozinho ou sozinha não consegue dar conta de 700 alunos, não tem jeito. Agora, eu vejo a função, por exemplo, no ITA, quando você está ali, você tem um mentor. É um professor, uma pessoa que tem 10 alunos ali, que é uma reunião por mês, uma reunião a cada 15 dias, depende do número de alunos, mas tem um contato mais direto para perguntar quais são os seus objetivos, como é que você está, e assim, essa pessoa vai avaliando também o jovem ali. Se de repente ele começa a alterar, começa a ficar muito quieto, tem um tipo, uma depressão, alguma coisa, é um alerta para colocar em contato com a psicóloga. Você falou do novo ensino médio, né? Vê a chance de manter o modelo que já estava implementado, pensado no a gente vai discutir com os itinerários, né? Itinerários, etc. Como todos os modelos, você tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, a gente vai discutir muito sobre isso aí, com relação à efetividade. O modelo é novo, então não deu tempo ainda dele amadurecer, vamos dizer assim. Esse é um ponto que tem que ser considerado, de se ver realmente. Precisa ver qual a infraestrutura necessária para isso acontecer, a formação dos professores para que isso possa ser viável da forma correta, a possibilidade de participação de outras instituições junto com a escola, né, para trazer, pode ser desde equipamentos até de ideias para que esses itinerários funcionem. A gente vai discutir isso aí com detalhes lá, né? Eu gosto de primeiro estudar bem a situação, né, antes de tomar uma decisão lá. Claro. Mas é importantíssimo o ensino médio, né? E outra coisa que, em paralelo com o ensino médio, eu, por exemplo, mudou a minha vida. O que me tirou da periferia foi o fato de eu fazer um curso no Senai, né, um curso técnico no Senai. Então, eu ia de manhã no Senai, fazia curso de eletricista, à tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz. Ganhava meio salário mínimo, era aprendiz, né?
meio salário mínimo. Com aquele meio salário mínimo eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que tinha lá em Bauru, que era a única escola que tinha eletrônica, curso técnico, que era paga, era privado. Mas eu mesmo que pagava. E aquilo foi interessante que eu passava basicamente o dia todo em atividade com foco. Aí você aprende a trabalhar, aprende a ter chefe, aprende a ter autoestima, né, autoconfiança, que você vai conseguir, você ganha aquele saláriozinho. Imagina se todos os jovens, eu falo assim, é difícil fazer. Sim, se fosse fácil, imagino que já tinha feito. Mas imagine se todos os jovens do Brasil no ensino médio, quando se formassem, já tivessem um curso técnico também, uma profissão já ali delineada. Eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante, essa é pouca gente sabe aqui no Brasil. Né? Se você for lá olhar na World Skills International, eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. E o que a gente nota? Todos os países que têm um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente de tecnologia fina, como a Alemanha, países nórdicos, Suécia, Noruega, etc., países asiáticos fortes como o Japão, Coreia do Sul, eles dão muita ênfase no ensino profissionalizante. Por que é válido? Primeiro que você tira o jovem da rua, traz para dentro da escola, dá essa autoestima, dá um salário. Já começa a raciocinar com o que eu posso fazer isso, né? Isso é importante para tirar. Outra coisa é que ele ou ela já começa a delinear o futuro. Pô, eu gosto de tecnologia. Não, eu não gosto de tecnologia, eu gosto mais de biologia, eu gosto mais dessa área aqui. E isso é importante, eu gosto de humanas, né? Eu gosto de humanidades. Assim, e aí, com isso, já começa a formar uma visão desse jovem, que quando ele entra no ensino superior, ele ou ela tem menos tendência de desistência por achar, putz, sabe que eu comecei a fazer isso e eu não gosto desse negócio. E o fato de você ter uma profissão, que aconteceu comigo, me garantia que eu não tinha dinheiro para pagar a universidade. Você fala, mas tem universidade pública, mas mesmo na universidade pública, você sabe que você tem que ir, você tem que morar em algum lugar, você gasta para morar, você gasta de transporte. Mas o ITA não dava um alojamento? O ITA ele dá, o ITA ele tem bolsa integral, né? Mas quando eu cheguei lá eu já era mais velho, já era casado, não usava isso. Mas tem bolsa integral. Mas as universidades, de forma geral, públicas, elas não têm isso aí para cobrir todos os custos. Então, você tem que se virar. E para se virar, se você tem uma profissão, é muito mais fácil. Eu não podia contar com meu pai para pagar para mim, né? Ou seja, isso ajuda. Então, o ensino profissionalizante ajuda demais. Então, é outro dos meus projetos dentro do Estado de São Paulo, é promover com o que já existe também, Senai, Senac, Paula Souza, outras entidades que dão ensino profissionalizante, para que a gente consiga, com a ajuda do setor privado e do governo do Estado, né, ter ensino profissionalizante à disposição de todos os jovens, especialmente aqueles que são da periferia, que era o meu caso. Né? O senhor falou agora há pouco de uma secretaria que não tem mais, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Como é que tem acompanhado o trabalho atual? Sei que foram poucos meses, né, mas da ministra Luciana Santos, chegou a falar com ela, com algum secretário dela, com alguém do governo? Eu não fui ainda conversar com ela, eu estou esperando ela completar o ministério. Essas são umas coisas que estão me preocupando e muito. Por quê? O que aconteceu comigo, por exemplo, quando teve a transição, eu participei de toda a transição, os 3 meses de transição. Então, ali eu já montei a equipe, né, trouxe... E a minha montagem de equipe foi muito técnica. Isso, a transição de 2018, né? De 2000, foram outubro, novembro, dezembro de 2018. Sim. Ali eu já sabia que eu seria o ministro, então eu já comecei a montar a equipe, ver a estrutura que estava no ministério anteriormente, falei com o Kassab, falei com quem estava lá, quais os projetos prioritários, né? Conversei bastante com o pessoal que estava anteriormente. Eu sou a favor do seguinte, você não desperdiça dinheiro público reconstruindo coisas, sabe? Esse negócio, muda o governo, constrói tudo. Você estava, igual você está fazendo um prédio, a hora que está com as paredes prontas, ok, mudou, desmancha e começa de novo. Eu acho muito ruim isso, de gasto de dinheiro, gasto de energia, tempo, etc. Então eu vi o que eles já tinham em andamento, os projetos prioritários. Aí eu montei estruturas, né? A gente faz uma análise SWOT, né? De tipo... que é comum em empresas, eu fiz para o Ministério também e fazia com certa frequência, de ver quais são as fortitudes que nós temos internas, quais são as fraquezas que nós temos para corrigir, quais são as oportunidades no futuro, no Brasil e fora, quais são os desafios que a gente vai ter. E baseado nisso, eu criei eixos estratégicos, criei as secretarias baseadas nesses eixos estratégicos, de forma a atender isso de forma pragmática, como fosse uma empresa. Fiz seleção de secretários, né? Vem cá, candidatos
fiz entrevista ali, pegava o currículo, olhava para encaixar. Então, eu encaixei gente técnica em cada um dos setores. Não foi nenhuma indicação política, né? Nada contra indicação, porque eu sou político também. Sim. Mas, desde que tenha um currículo. Eu falava assim para os deputados, senadores, você tem alguém? Você manda o currículo para mim. O meu critério é esse aqui, né? Então, eu coloquei gente técnica em cada um dos setores e quando começou o ano, em 1º de janeiro, eu já estava com a equipe montada, a gente já deu partida com o motor lá na frente, já sabia o que fazer com metas. Eu vim aqui até no Senado e na Câmara apresentar esses planos e depois coloquei critérios, indicadores, para depois nos outros anos eu vinha e falava assim, ó, essa parte aqui melhorou, essa aqui precisa ainda trabalhar com isso. É o que eu acho que a gente tem que fazer como gestor. A minha preocupação no que está acontecendo agora, por exemplo, essa secretaria é uma secretaria importante. A gente tinha 4 secretarias lá, né? Fora a secretaria executiva. Sim. Uma, que era essa secretaria de promoção e popularização da ciência, que é uma parte extremamente importante para motivar jovens para as carreiras, formar professores, né? Mostrar para a população a importância, né? do que é feito dentro da ciência. E depois disso, que você tem um jovem motivado, vamos dizer assim, essa aí cuidava até com as Olimpíadas, 62 Olimpíadas, tudo, então você traz aquela até o ensino médio, o ensino até ali. Quando entra no ensino superior, aí já tem a outra secretaria que é de pesquisa, né, de pesquisa e formação superior. Aí trata da pesquisa, que é feita grande parte dentro da universidade, né, como trazer recursos para a pesquisa, melhorar a infraestrutura. Aí vem a parte de empreendedorismo e inovação, porque aí você tem que transformar aquela pesquisa em produto, né? Aí empreendedorismo e inovação. E uma outra secretaria para fazer a parte de estruturas financeiras e projetos, que é uma falha muito grande na grande parte das instituições não trabalhar com projetos bem estruturados. E a estruturação financeira, isso ajudou muito também. Aí, agora teve uma mudança completa das secretarias, eu acho que ela não estava lá durante a transição, o que acaba atrasando o trabalho, e você chega numa estrutura que você não... Não teve esse diálogo no final do ano passado, entre o senhor e ela, né? Não, não porque eu tinha saído em março. É verdade, o senador era o outro ministro, era outro ministro. Mas mesmo assim, eu acho que faltou eles irem mais lá e conversar, ver o que está acontecendo nos projetos estruturantes e manter esses projetos. Aí com essa mudança das secretarias, os projetos ficaram capengas, assim, os eixos ficaram capengas. São eixos importantes, tipo desenvolvimento de tecnologias para energias renováveis, desenvolvimento de materiais avançados, né, que entra aí, que conversam com muitas áreas, tecnologias habilitadoras, como inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas. Então, tipo assim, essa coisa fragmentou tudo, né? Isso é perigoso, a parte de saúde, desenvolvimento de vacinas, remédios e tal. Então, essa é a minha preocupação, que, primeiro, deu uma fragmentada nos projetos, de forma geral. Coisas que a gente estava fazendo importantíssimas também, de ver as políticas, as estratégias, os planos, as metas de longo prazo com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu reestabeleci. Então, eu estou com medo de que essas coisas não entrem. Não é problema de orçamento, porque o orçamento, quando eu peguei o Ministério, eu tinha menos 350 milhões, uma dívida de 350 milhões para bolsas. Eu me virei lá em 2019, não cortei nenhuma bolsa e não atrasei nenhuma bolsa durante o tempo todo. Só Deus sabe a dificuldade, mas a gente conseguiu fazer isso. Aí, orçamento. Você tem o orçamento da União, que é acotovelado por todos os ministérios. Tinha 23, eu já sofria com aquele 23, apesar de pandemia, tudo. Quase 40. Agora tem 37, então vai ser mais acotovelamento. Então, o que eu fiz? Em vez de ficar só preso no orçamento da União, eu busquei mais recursos. Então, a gente conseguiu, com essa Secretaria de Estruturas Financeiras, trazer recurso externo, privado. Então, hoje, se você olhar investe.mcti.gov.br, isso traz investimentos privados para projetos de dentro. O INSA, por exemplo, Instituto Nacional do Semiárido, hoje ele tem um orçamento que ele tinha anteriormente, antigamente era para custeio e projeto, não dava para projeto. Eu reclamava e continuo reclamando de orçamento, que é sempre importante isso. Eu vou continuar a falar disso aqui no Senado. Então, aquilo não dava, mas eu só dava para custear. E custear, que eu digo, é prédio, é luz, água, etc. Não dá para custear projeto. Mas agora com isso, hoje eles têm o orçamento para isso, que só está servindo para custeio, e mais 5 vezes isso vindo de fora, entendeu? Agora a gente está falando a nível de Coreia, etc. Então isso a gente colocou lá. Então é uma maneira diferente de custear a ciência. E além disso,
a liberação do FNDCT. A gente conseguiu, na minha gestão, liberar. Isso são 9 bilhões ou mais por ano que precisam ser utilizados. Eu briguei muito com isso, e junto eu, a comunidade científica, com o setor produtivo, aqui o Congresso, então conseguimos liberação, Lei 177. Mas aí, volta e meia, o pessoal quer cortar esse negócio. Sim. Então, agora, eu vi aí que já veio, eu estava na expectativa de vir para cá a reposição, a liberação de 4 bi, que no começo do governo isso sumiu, 4 bi de novo. Pô. Do fundo, né? E agora está vindo aí uma MP, né, disso aí, espero que seja liberado, que aí você tem o valor total. Então, o orçamento está tranquilo para o Ministério, né, isso não é problema. Então, essa aprovação do FNDCT, isso aí, deixa o Ministério numa situação boa em termos de orçamento. Mas não é bom divulgar muito isso não, porque senão aparece alguém querendo cortar, algum outro ministério querendo tirar. Sim. Agora, outra coisa que está me preocupando lá no Ministério atualmente é a falta de pessoal. Né? Como eu comecei o ano já com todo mundo no lugar, tinha os secretários, tinha os diretores, tinha os coordenadores, a estrutura prontinha. E agora está faltando gente. Eu não sei por quê. Aliás, eu sei por que está demorando tanta nomeação, porque a nomeação está sendo feita de forma política. E aí, para adequar essas coisas todas, é sempre mais difícil do que tecnicamente. Tecnicamente é fácil. Você pega lá, eu quero o currículo X, eu preciso desses critérios. Aí você traz os candidatos, avalia e coloca no lugar. Sim. Sem qualquer parte política. Agora, como tem essa questão que tanto criticavam antes, né? Qualquer coisa, fez uma indicação política. Hoje todas as indicações são políticas. E pode ter político ou indicação política adequada? Sim, que a pessoa tem critério, tem capacidade técnica para aquilo, mas geralmente demora mais tempo, e está demorando muito tempo. Então, estou esperando o Ministério ficar completo para ir lá conversar, né, e ver. E também para dar um tempo de o pessoal se ajustar. Né? Mas o senhor tem algum contato com alguém do governo, assim, tipo, no geral, de pessoas que são hoje ministras? Ou... Tenho sim, é lógico. Eu sempre fui muito de conversar, né? Aliás, aqui é a situação ideal para mim, que eu consigo fazer isso plenamente. E, de certa forma, o que precisa? Você pode falar assim, você é de oposição. Sim, eu sou de oposição. Eu faço parte do bloco de oposição. Mas como eu já ressaltei muitas vezes, você não pode ser pela oposição burra, né? Falar assim, não, o que o governo fizer, eu sou sempre contra. Não. Sim. Se o governo fizer as coisas corretas, a gente tem que apoiar. E todo mundo quer, no final dos contos, que o Brasil tenha sucesso, né? Então, essa é a ideia. Então, eu conheço gente, e mesmo porque tem muito pessoal de servidores, né? Sim. Que ficam no Ministério, ficam nos ministérios, de forma geral, e você acaba tendo muito contato. Então, mas quem o senhor conhece que tem mais contato, assim, de facilidade de conversar? Olha, pensa bem, todos os, ainda bem se foi uma coisa boa que fizeram, estou falando do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas tem o restante do governo também. Sim. O Ministério, ele tem 16 unidades de pesquisas e agora 7 organizações sociais, né? Fora empresas e autarquias. Então, por exemplo, o Moura, da Agência Espacial, ele ficou, ele era já junto comigo, né? Então, está lá. Todos os diretores das unidades de pesquisas, eles permaneceram, então conheço, né? Tinha um ótimo contato com todos eles e continuo, eu não falo diariamente, porque não é mais o caso, mas eu tenho muito contato, então eu tenho, é importante isso aí. Né? Entendi. Senador, eu pergunto assim, o senhor já foi antes de ser do PL, né? O senhor já foi do PSB, né, de bola. Tentou ser candidato a deputado e tal, era outro contexto, assim. Isso. Mas, assim, o senhor, o PSB é um partido de esquerda, sempre foi mais aliado do PT. O que mudou, assim, daquele tempo que o senhor estava começando os primeiros passos na política, agora que o senhor já é um senador, tá? Foi simples. Eu entrei no PSB, não pela, vamos dizer assim, pela ideologia do PSB, né, que eu, sinceramente, se você for levar à risca o que o socialismo, você obviamente deve ter lido sobre socialismo, comunismo, na prática não tem como funcionar se você for estabelecer aquilo lá, né, em termos da economia do país e etc. Né? É preciso que você tenha um setor privado forte que produz empregos, ver a quantidade de emprego que as pequenas, micro, médias empresas produzem no país, é a grande maioria. Então, você precisa ter um setor privado forte. Então, eu me alinho muito mais com o liberalismo econômico, vamos chamar assim, do que com o socialismo ou comunismo, né, que são regimes econômicos. Às vezes as pessoas confundem, mas são regimes econômicos. Né?
E agora, por que eu entrei no PSB naquela época? Né? Primeiro porque para você ser candidato a alguma coisa, você tem que estar em algum partido. Sim. Esse é um ponto importante. Mas eu entrei especificamente por causa do Eduardo, né? O Eduardo Campos. Ele era ministro na época de ciência? A história começou assim, né? Eu lá lutando para manter o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional. Né? Isso lá em 2004, por aí, 2004, 2005, mais ou menos, depois de muita luta ali, aí ele virou ministro, né? Eu não conhecia ele antes daí. Aí ele virou ministro. E aí eu aqui, em Brasília, né, tentando achar um apoio, sério. Aí um dos, que era deputado na época, né, tinha o Haroldo Cedras, que apoiava, hoje ele é ministro do TCU, né, o próprio Bolsonaro ajudava na época bastante. E aí ele falou assim, pô, você não quer falar com o ministro? Eu falei, eu quero, mas será que ele vai me receber? Né? Eu sou só um astronauta, tipo assim, né, não faço parte de polícia, né? Recebe. Aí conseguiu marcar, me deram 5 minutos para falar com ele. Né? Aí eu fui falar com o Eduardo Campos. Ele era muito marcante, não sei se você lembra dele, tinha uns olhos claros, assim, né? Uma figura muito interessante, muito simpática também. Aí conversei, expliquei, ele falou, o que está acontecendo? Eu expliquei para ele como é que era o projeto, por que era importante o Brasil estar lá, para a indústria do Brasil, né? toda a projeção da nossa indústria para entrar no mercado internacional. E ele era um cara, embora fosse PSB pela família do Arraes e tudo mais, mas ele era um PSB muito, entre aspas, capitalista, bom, pensando nas coisas dele, lá o que ele fez em Pernambuco, por exemplo, né? Falou assim, pô, isso é bacana, ele falou assim, eu vou apoiar isso, vamos fazer funcionar. Foi tão rápido que eu falei assim, pô, ele não vai fazer isso não, sabe quando você não acredita? Aí fui lá, e não é que ele fez funcionar as coisas, né? Depois chamaram para outras coisas, e a partir daí eu comecei a conversar muito com ele. Comecei a conversar, eu ia lá em Pernambuco, assim, né? O tempo passou, por aquele negócio. Chega em 2014, né? Ele me chamou e falou assim, vou ser candidato a presidente, assim, né? Eu falei, pô, legal, eu queria que você fosse candidato lá em São Paulo. Eu, cara pálido, né? Não é minha praia, não conhece, não, pô, você pode ser candidato lá, deputado, tal. E aí teve um almoço aqui em Brasília, eu vim para participar do almoço, veio até como é que chama ele? É delegado Onir. Do PSB também? Ele era de outro, ele estava entrando também, era que nem eu, não tinha partido. Olim. Né? Chamou e falou assim, pô, eu quero que vocês entrem, tinha uma mesa assim, mas quero que vocês entrem lá, para ser deputado, né, federal, tal, candidato a deputado federal. Eu fiquei meio assim, né? Tudo bem, por causa de você, como ele era amigo meu, falei, tudo bem, assinei lá a ficha, entrei, fui ser candidato, mas eu nunca tinha feito campanha, não tinha nada disso, né? E na época até o próprio Márcio França era o presidente do PSB lá em São Paulo, né? Pô, lá assina a ficha e tal. Comecei a fazer campanha, só que terrível, eu nem falava que eu era candidato, né? Eu ia nos lugares, esquecia de falar que eu era candidato, participava lá, né, de alguns eventos. E aí, infelizmente, ele morreu, né? Um dia triste pra caramba. Foi, no meio da campanha, né? No meio da campanha. Ele tem um avião caiu lá, o avião dele lá perto de Santos, ali, né? E aquilo foi terrível, fiquei chateado pra caramba com aquilo. E eu confesso, a minha animação de participar acabou ali, sabe? A partir dali, eu estava lá como candidato, mas não fiz mais, nem campanha mais. E então, acabei tendo uma votação considerável, tipo 45 mil votos, mesmo sem fazer uma campanha. Fiquei como suplente até imagina. Mas logo depois, como eu não estava encaixado ali. Aí logo depois eu pedi para sair, assim que terminou a eleição, pedi para sair do partido e câmbio, né? Fiquei fora. Então, foi essa a minha história dentro do PSB. Mas, lógico, eu ainda tenho contato, tenho amizade, vamos dizer assim, com o Márcio França, que foi meu... Né, nós concorremos lá em São Paulo. Era até interessante que a gente participou de um evento que era uma sabatina do Tarcísio, né? E eu estava lá, a gente tirou foto junto, o pessoal falou, pô, mas vocês não são aniversários? Eu falei, pô, a gente está concorrendo aqui, né? Mas nós temos ideias diferentes. Eu apresento uma ideia, ele apresenta outra,
Eu acho que tem que ser uma política civilizada, sabe? A gente tem uma ideia, eu tenho outra, a gente apresenta e a população decide. Claro. Né? Então, acho que funcionou dessa forma. Aí depois a entrada do senhor na política deu porque tinha essa proximidade com o Bolsonaro, né? Que o senhor falou também como deputado e Isso, tal. lá atrás. O Bolsonaro já conhecia desde 2001, né? Aí veio, né? Também eu mantinha um certo contato quando eu vinha a Brasília, às vezes vinha aqui no Congresso, conversava com ele, Aí chegou em 2018, foi meio muito semelhante até, né? Em 2018 eu estava lá na NASA, vim para cá, tinha uma palestra de manhã, uma reunião de manhã aqui, alguma coisa assim, e uma tarde. Aí da tarde foi cancelada. Aí eu tinha meu voo, era tarde, à noite para voltar para São Paulo e no dia seguinte eu ia voltar para Houston. Só que eu fui tentar mudar a passagem para tarde, era 2 preços da passagem. Até hoje nunca consegui entender porque tem essa coisa. Eu falei assim, não, vou ficar aqui, eu espero, né? Tem que fazer. Aí eu tinha acabado de publicar um livro que chama Caminhando com Gagarin. E eu falei assim, eu vou lá no Comando Aeronáutica para dar um exemplar lá para o comandante, né? Que era amigo meu, ele foi do mesmo esquadrão que eu. E aí eu falei, vou lá, né, levar para ele. Só que eu levei, estava apertado aquele dia, eu entendo, assim, como executivo também, que o dia estava complicado demais, ele não pôde me atender. Aí eu só deixei o livro lá e falei, ainda estou com a tarde livre. Vou lá no Congresso. Eu não fui lá, fui lá conversar com alguém, apresentar ali, tentar falar com alguns desses caras que ajudaram a gente lá no programa. Primeira sala de audiência que eu cruzo na Câmara, entro lá, está o Bolsonaro, né? Então, deputado Bolsonaro. Isso foi 2017, 2018, março de 2018. Março de 2018, perto do meu aniversário. Já estava na eleição já praticamente, né? Aí ele olhou para mim e falou, Marcão, né, vou ser candidato a presidente. Eu falei, sério? Sério? Vou ser candidato a presidente. Parecido com o que eu sou com o Eduardo. Aí eu, tudo bem, ele falou, vamos fazer um filme. Tem até no YouTube, você acha esses vídeos, né? A gente fez um vídeo lá, dentro ali da sala mesmo, e aí depois fomos no gabinete dele, tinha bastante gente lá em frente, tudo, assim, entramos lá, conversando, aí ele vira para mim e fala assim, em março de 2018, você podia ser candidato a senador lá em São Paulo, né? Eu falei, poxa, eu já fui candidato lá antes, assim, o que eu entendo mesmo é de ciência e tecnologia, a minha vida inteira trabalhando com ciência. Ele falou, tá aí, se eu for presidente, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. Isso foi em março de 2018. Vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. Eu falei, aí é interessante, aí está dentro do meu contexto, né? E aí teve a campanha toda, ele venceu e eu, então, fui indicado, né? Logo depois que teve a eleição dele, já fui, tanto que eu comecei a fazer o período de transição e foi assim que eu entrei. Eu ser ministro na época era Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações e tinha o ensino superior junto também. Não estava no MEC, o ensino superior? Não, na distribuição, tinha o ensino superior, né? Lá no começo, na transição. Aí eu olhei, e também tinha o Inmetro, tinha o INPI, né, junto, o Ministério estava bem inchado. Aí eu olhei e falei, né, como tinha muita coisa, falei, vamos ir gradualmente, né? Então, deixa o ensino superior no MEC por enquanto, depois, quando eu conseguir organizar o Ministério certinho, aí eu puxo. Mas acabou ficando no MEC mesmo depois. O fato é que eu entrei nisso aí, e aí chega em 2022, né, a gente teve umas reuniões e tal, aí falou, a gente precisa de candidatos em São Paulo, né, entre os ministros, né, nos estados, né, em São Paulo. Aí eu acho que seria interessante você se candidatar lá. Eu falei, tá bom, vamos ver aqui para deputado federal. Eu era candidato a deputado federal lá, né. Tá bom, então eu vou lá para candidatar. Tem que sair dia 31 de março, você sai com uma dor no coração, assim, porque, cara, sabe quando você capricha tanto, aquele ministério 24/7 para mim, sabe? Eu cuidar cada detalhezinho, eu fazia 15 reuniões por dia, um monte de reunião para ajustar tudo. E aí, sai para lá para a campanha. Aí comecei a fazer a campanha como deputado federal, né? Entrei no PL, que era o mesmo partido do presidente, etc. Eu começo a fazer lá a campanha para deputado federal, principalmente na Alta Paulista, no Central de São Paulo e São José dos Campos e etc. Né? Aí começa a fazer a campanha, eu estava indo bem, tipo assim, eu estava sentindo, acho que vai dar, né, para deputado federal. E o candidato do grupo, né, dos partidos ali, era o Datena, né? Você lembra dele, Datena. E aí teve um dia que a gente estava lá em Pompeia, né, almoçando, e a Carla Zambelli na minha frente, assim,
Aí ela falou assim, ó, eu acho que o Datena não vai ficar até o final, não. Ele precisa achar outro nome. E acho que o seu nome é um nome bom. Aí eu? Não, você que já está deputado e tal, tem outro. Não, acho que o seu nome é um nome bom. Não tem muita resistência, não tem muita rejeição. E, sei lá, acho que eu falei, pô, o problema é que só tem uma vaga, aquela coisa, sabe? E aí eu falei, olha, eu não vou. Se o partido decidir, presidente do partido, presidente Bolsonaro, e vocês acharem realmente meu nome, eu assumo a missão. Eu sou piloto de caça, se eu não a missão eu assumo, mas eu sei que é difícil, é uma vaga, né? Assim, tem candidatos fortes, etc. Mas eu não vou falar nada, deixa com vocês. Aí foi, o tempo passou ali, no dia, era julho, tem 31, né? É no último dia de julho, 31 de julho, né? O presidente me ligou, falou, olha, ô Marcão, você está disposto a encarar aí para ser senador? Eu falei, olha, se for necessário, eu encaro sim, né? Eu acho que eu consigo brigar aí para isso. Então tá, então vai ser você. E aí no dia 1º de agosto, dia de aniversário da cidade Bauru, da minha cidade, eu fui para lá com o Tarcísio, né? A gente foi junto lá para um evento, e aí o Tarcísio anunciou lá no dia 1º de agosto, no aniversário da minha cidade, que eu era candidato ao Senado. E a partir dali, eu tive que mudar a campanha, eu tinha pouca gente, não tinha dinheiro, trabalhei com o que tinha ali na época, aí o partido depois entrou com recurso, mas eu ganhei, se você olhar naquele gráfico, acho que o Poder 360, né, que ele tem um aglomerador de pesquisa. Aglomerador de pesquisa, algo assim, né? Agregador de pesquisa. E aí você via lá, o Márcio sempre começou embaixo, eles começaram lá em maio, né? Assim, era o Márcio, tinha a Janaína, tinha outros, e eu não estava lá na época. Eles começaram lá, tal, ele sempre na frente. A hora que eu entrei, né, ele já estava estabilizado lá em torno de 30% aproximadamente. Isso a gente está falando de médias, né, de várias pesquisas, a linha média ali. É feita por mínimos quadrados, né, para chegar nisso. E aí, a hora que eu entrei, eu comecei a subir exponencialmente. Né? Dá para ver claramente uma subida exponencial. Mas a pesquisa da véspera dava que o Márcio França ia ganhar, né? Então, ainda dava, porque estava assim, ó, você viu lá, ele começou lá, não sei onde começou, aqui em maio, e foi subindo assim e parou por aqui. Isso, lógico, isso é feito por muitos pontos, né? Sim. Aí tinha a Janaína lá assim, que era mais ou menos por aqui, e eu comecei aqui assim, ó, né? Sei lá, aqui está aquela... Eu comecei aqui e fez isso assim, ó, né? Um exponencial. E aqui era a data da eleição, ainda tinha um gap aqui, né? Entendi. Então, havia possibilidade, lógico que isso aqui não é preciso, não é tempo real, né? Então, havia a possibilidade de eu já ter cruzado, e foi o que aconteceu. E aí eu tinha cruzado, né? E deu uma diferença boa, eu fiz quase 11, fiz 10 milhões, 713 e 914. Verdade. E ele fez, o Márcio, falando de 7 milhões e 600, se eu não me engano.